aleluia, tentar ajudar de alguma forma, como nós já lemos aqui nessa noite, aleluia, que a primeira coisa que nos falta é o amor. Primeira coisa que nos falta é o amor. Às vezes nós ficamos no acomodismo. Tem pessoas que estão no acomodismo, está salvo, está na igreja, está obedecendo a palavra, para ele já é o que importa. E as outras? Quantas pessoas que estão lá fora precisando experimentar também essa graça de Deus? Quantas pessoas que também estão lá fora também precisando experimentar, aleluia, glórias a Deus, a salvação de Cristo através de nós falando do amor de Cristo. Também é dentro dessa forma nós demonstramos o amor. Precisamos pregar, precisamos anunciar, aleluia, glória a Deus, pais que matam seus próprios filhos, filhos que matam seus próprios pais e tantos outros casos de falta de amor que a imprensa mostra diariamente, só revela a frieza do amor em todos os seus níveis, em consequência de multiplicação da iniquidade. Que está escrito lá no livro de São Mateus, verso 24, verso de número 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Falta amor, aleluia, glória a Deus, falta, aleluia, a gente ficar atento. Em Oséias, capítulo de número 4, verso de número 1, o próprio Deus já havia denunciado a falta de amor, dizendo: porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, não há verdade e nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Para a falta de amor entre as pessoas, o nosso Deus tem amor de sobra para derramar em nossos corações. É o que está lá também no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Oh, glória a Deus, em Romanos 5, do verso 5 ao 8. Aleluia, glória a Deus, é ali que ele demonstra para nós o seu amor infinito. Ele tem amor de sobra para poder nos dar. E todo aquele que confessa Jesus como o único suficiente Salvador, aleluia, da sua alma, aleluia, glória a Deus, confessa que Cristo está nele, ele precisa também amar. Assim como Cristo nos amou, nós precisamos também amar o nosso próximo. Dentro desta palavra, nós vemos que aquele jovem, ele chega diante de Jesus fazendo uma pergunta: o que falta? O que precisa para que eu seja salvo? Aleluia, porque ele chega diante de Jesus acreditando que não lhe faltava nada, só por obedecer os mandamentos, só por, aleluia, observar os mandamentos. Mas quando chega diante de Jesus, Jesus se revela para ele: falta-te uma coisa ainda. Aleluia, seu coração está apegado nas coisas bem materiais. Aleluia, quando o seu coração se apega nas coisas bem materiais, você só pensa em si mesmo. Não pensa no seu próximo. Não tem o amor no coração em poder ajudar. Era isso que faltava nesse jovem. Ele não tinha amor no seu coração. E o que acontece nos nossos dias de hoje? Falta também amor nos nossos corações. Falta nós amar o nosso próximo. Falta nós condoer com o sofrimento daquele que está na sarjeta, daquele que está nas mãos do diabo, daquele que ainda está sofrendo, aleluia, sendo escravo do pecado. Aleluia, muitas das vezes nós estamos no acomodíssimo, aleluia, glória a Deus, e não vamos atrás, não vamos anunciar a palavra para essas pessoas. Aleluia, não somos incomodados
poder levar a palavra de Deus. Só porque muitas das vezes nós estamos, aleluia, obedecendo a palavra. Estamos, aleluia, glória a Deus, sentindo a presença dele na nossa vida. E como que está, aleluia, o nosso amor pelo próximo? Pelas almas que estão sofrendo. Como que está o nosso amor? Assim como estava esse jovem diante de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho, aleluia, observado todos os mandamentos. O que é que falta ainda além disso? Falta o amor no coração. Aqui nós aprendemos que a falta de amor a esta geração tem gerado o esfriamento. A falta de amor, aleluia, glória a Deus, tem gerado o esfriamento na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, aonde a iniquidade tem crescido e o amor tem se esfriado, tem acabado. E hoje nós vemos o nosso mundo como anda. Alguém está perguntando, gente, o que está precisando? A justiça precisa fazer isso, a justiça precisa fazer aquilo, mas não é mais algo da justiça, é a falta de amor. O ser humano tem perdido o seu amor. Aleluia, glória a Deus. Aí pai mata filho, filho mata pai. A vida não presta para mais nada. Alguém hoje morre por coisa boba, por besteira, falta de amor. Aleluia, glórias a Deus. A segunda coisa que falta entre as pessoas é paz. Em Isaías 48, verso de número 22, o profeta Isaías escreve dizendo: para os ímpios não há paz. A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial em 1945 com o objetivo de resolver os conflitos entre as nações e estabelecer paz mundial. Porém, sem Jesus Cristo, o príncipe da paz, o qual está escrito em livro de Isaías 9, 6, em João 14, 27, o ser humano não obterá a paz que deseja. Se Cristo não estiver na nossa vida, não tem paz. Se Cristo não estiver por completo, aleluia, glórias a Deus, na nossa vida, não tem amor e não tem paz. Aleluia, glórias a Deus, porque Cristo é príncipe da paz. Isaías 27, verso 5, o Senhor nos aconselha dizendo que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Em Jó 22, 21, temos ainda o conselho de Deus para o ser humano obter paz. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Para a falta de paz entre as pessoas, Cristo nos deixou como legado a sua verdadeira paz, que está lá no livro de João, verso 14, 27, Romanos 5 e 1. Cristo, aleluia, glórias a Deus, Ele nos deixou o verdadeiro legado da paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que falta no nosso mundo, aleluia, glória a Deus, não é porque as autoridades são incompetentes, não. É porque o ser humano, aleluia, glória a Deus, tem perdido o contato com Deus.
O ser humano tem deixado a iniquidade, aleluia, sobrepor no vosso coração, e o amor tem se esfriado, aleluia, e Cristo tem se afastado. E quando Cristo se afasta, aleluia, não há paz no coração, não há amor no coração do homem e da mulher, aleluia, glórias a Deus. Aí já não é erro de autoridade, já é o erro próprio nosso. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós, aleluia, glória a Deus, nos afundamos no pecado, aí não tem amor, aí não tem paz no nosso coração, aleluia, glórias a Deus. A terceira coisa que falta na vida das pessoas é a verdadeira esperança. A primeira que falta é amor, a segunda, paz, e a terceira, esperança. Em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 12, Paulo afirma que nós vivíamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O ser humano sem Cristo não tem esperança, aleluia, e nem Deus. O ser humano sem Cristo, ele não tem esperança. E aquele que não tem esperança não tem Deus. E aquele que não tem Deus não tem amor. Aquele que não tem amor não tem paz. Aleluia, glórias a Deus. A situação, ela só muda na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, quando nós temos Deus na nossa vida. Se tem Deus, tem paz. Se tem Deus, tem amor. Se tem Deus, tem esperança na nossa vida. Se tem Deus, nós temos tudo na nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13, Paulo afirma que não devemos ser como os demais, que não têm esperança. Aleluia. Paulo divide o mundo em dois grupos distintos: os que têm esperança e os que não têm esperança. Muitos depositam a sua esperança apenas em coisas desta vida, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19. Porém, os crentes salvos têm a sua esperança preservada nos céus. Aleluia. Colossenses 1:5. A nossa esperança, aleluia, glória a Deus, é preservada nos céus. Porque aquele que tem Deus, ele tem esperança. E aquele que tem esperança, ele aguarda a vinda do seu Salvador, preservando com amor, com paz com todos, preservando em santidade com o Senhor nosso Deus. Em aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 23, a Bíblia revela e afirma, aleluia, e confirma confissão da nossa esperança, dizendo: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Para a falta de esperança entre as pessoas, é preciso Cristo, aleluia, em nós, a esperança da glória. Aleluia. Em Colossenses 1:27 é o que está escrito, aleluia, que para a falta de esperança entre as pessoas é preciso Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. É preciso Cristo estar em nós. Aleluia. Então quer dizer que o que falta para o mundo, o que falta para nós é Cristo. O que falta para a nossa nação, o que falta para o mais vil pecador é Jesus. Se tem Jesus, tem esperança. Se tem Jesus, tem paz. Se tem Jesus, tem amor.
Se tem Jesus, aleluia, glória a Deus, não nos falta nada. Cristo preenche tudo, Cristo resolve tudo. E se o ser humano tem Jesus, ele tem a salvação para a vossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E como que nós vamos saber se tem Cristo na nossa vida? É aqui que tem a pergunta. Quando aquele jovem chega diante de Jesus, aleluia, glória a Deus, perguntando o que falta para herdar os céus. Ele tinha Jesus. Observava os mandamentos, mas não tinha Jesus. Por quê? Aleluia, Cristo é completo. Cristo não é pela metade. Tem pessoas que observam os 10 mandamentos, mas não esquecem o resto da Bíblia. Tem pessoas que, aleluia, obedecem a Deus de um lado e desobedecem de outro. Aleluia, glórias a Deus. Ele, aleluia, obedece de uma forma e vai desobedecendo de outra forma. E com Cristo nós precisamos ser completos. Não pode faltar nada. Não pode deixar brecha. Aleluia, glórias a Deus. Não é só, aleluia, observar os 10 mandamentos. E quando esse jovem chega diante de Jesus, falta Deus na vida dele. Observa tudo, mas quando Jesus diz para ele, é verdade que você tem observado tudo? Então vamos ver se não falta algo na sua vida. Vende tudo que tu tem e reparte para os pobres. Jesus está dizendo, vende tudo que tu tem e tenha compaixão, tenha amor por aqueles que não têm nada. Oh, glória, tenta ajudar aqueles que estão passando fome. Aleluia, glória a Deus. Usa de compaixão. Eu quero ver, aleluia, glória a Deus, se tem amor no seu coração. E aquele jovem faz o quê? Se entristece, porque não tem amor, não tem Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Não tem Cristo, não tem nada. Ainda falta Cristo na nossa vida. Para receber a salvação, Cristo tem que estar na nossa vida. E quando Cristo está na nossa vida, nós observamos a palavra por completo. Não é pela metade. Aleluia. Olha, eu não adultero, eu não prostituo, mas ainda rouba. Eu não adultero, eu não prostituo, eu não roubo, mas ainda fala mal da vida dos outros. É completo. E nós precisamos passar pelo processo de aprendizagem. Aleluia, glória a Deus, e chegar até Cristo. O que é que falta para me receber os céus? Assim como esse jovem chega diante de Jesus. O que é que está faltando? Eu tenho observado tudo. O que é que está faltando? Mas quando esse jovem ele chega diante de Jesus, ele não vai preparado para a repreensão de Jesus. Para nós fazer uma pergunta para Jesus, nós temos que ir preparados. Aleluia, glória a Deus, para ele nos repreender e nós tentar mudar. Tem pessoas que querem mudar, mas quando Jesus diz assim, ó, aleluia, eu não quero você dessa forma, ele se entristece. Volta para trás. Aleluia. Então nós temos que colocar numa posição de, aleluia, glória a Deus, de chegar diante dele, aleluia, e ele reparar o nosso erro e nós consertar. Quando o jovem chega diante de Jesus, o que é que falta? Aleluia, eu tenho observado tudo, eu tenho feito tudo, ainda te falta amor. Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Em vez dele falar, amém, mestre. Amém. Quem que, aleluia, glória a Deus, teve essa mudança de Cristo dentro dele? Aleluia, a Bíblia nos mostra, aleluia, glória a Deus, na conclusão, que Jesus Cristo é o grande tesouro que aquele jovem rico precisava. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus Cristo tinha amor, paz e esperança de vida eterna para aquele jovem, mas ele não quis. Em Lucas 18, 23, entretanto, um outro rico chamado Zaqueu deu mais valor a Cristo
do que todas as suas riquezas. E por isso, o que é que Zaqueu alcançou de Jesus? Salvação pessoal, salvação da sua casa. Aleluia, está descrito no livro de Lucas 19, 1 ao 10 e Atos dos Apóstolos, aleluia, 16, 31. Salvação é o que nós precisamos. Jesus quer dar salvação, mas nós temos que estar preparados para atender os requisitos de Jesus. Nós precisamos estar preparados, aleluia, glória a Deus, para atender, aleluia, glória a Deus, o que Cristo quer de nós. Ele quer trazer esperança, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer amor no nosso coração, Ele quer trazer a salvação, aleluia, para a nossa alma, aleluia, mas nós temos que estar preparados para abandonar algo, para entrar no requisito de Jesus, para entrar na vontade de Jesus, que é boa e aceitável, aleluia, para os nossos corações. Temos que estar preparados, temos que estar por completo, aleluia, na tua santa presença, aleluia, glórias a Deus, porque Ele quer nos dar a maior riqueza. Quando Ele disse para aquele jovem: vende tudo que você tem, aquele jovem, aleluia, creio eu que ele já leva na mente: vou ficar pobre de novo. Não, mas pelo contrário, você vai ficar rico. Aleluia, rico não das coisas materiais, mas rico das coisas espirituais. A maior riqueza que Jesus quer dar para nós é salvação. O maior bem que Ele quer dar para nós é salvação. Aleluia, glórias a Deus. Não é o ouro, aleluia, glória a Deus, que se acaba, o dinheiro que se acaba, não. Ele quer dar para nós aquilo, aleluia, glória a Deus, que não se acaba, que é eterno, que é a salvação para a nossa alma. E essa salvação, aleluia, glória a Deus, ela só entra no nosso coração quando nós estamos dispostos a mudar, disposto a abandonar por Cristo, disposto a deixar por Cristo, disposto a agradar a Cristo. Esse jovem não estava disposto a abandonar nada por Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas no nosso meio dessa forma nos dias de hoje. Observa tudo, observa a palavra, observa os 10 mandamentos: não mata, não rouba, não prostitui, mas tem coisa que ele não está disposto a abandonar. Tem coisa que ele não está disposto a deixar. Toca nas vaidades, aí ele diz: Jesus não é isso. Toca de parte de veste, que ele diz: mas Jesus não é veste. Toca na parte de pintura, ele diz: não, mas Jesus não é pintura. Ele não está disposto a abandonar tudo por Cristo. Está disposto a abandonar metade. Ele está disposto a deixar algumas coisas, mas outras ele não está preparado. Assim como esse jovem, aleluia, ele estava disposto, aleluia, glória a Deus, observar os 10 mandamentos, e é só isso que Jesus está dizendo. E o amor, que é o mais importante. Aí isso eu não estou preparado. Estender a mão para o seu próximo, ajudar o seu próximo. Não, isso eu não estou preparado. Então você não tem a salvação da sua vida. Se não está preparado para deixar tudo, não tem a salvação de Cristo para a sua vida. Não tem o verdadeiro Deus na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. O que é que faz que nós vamos ser salvos? O que é que faz para nós alcançar a salvação? É reparar a nossa vida e chegar diante de Jesus. Senhor, o que é que falta? O que é que precisa? Mas não chegar só para poder saber e ir embora da mesma forma, não. Chegar, aleluia, Ele repreender e nós tentar consertar, tentar mudar. Não, falta isso na minha vida, eu vou mudar. Falta eu abandonar esse negócio aqui, eu vou tentar mudar, eu vou me esforçar para mudar. Por quê? Porque eu quero o céu. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quer o céu, mas não quer mudança. Tem gente que quer o céu, mas quer entrar no céu com vaidade.
Tem gente que quer o céu, mas quer entrar no céu falando palavrão. Quer entrar no céu ainda, aleluia, nos vícios da pornografia, ainda na bebedeira, ainda fumando. Quer entrar no céu, mas quer entrar no céu ainda de falsidade, imaginando mal contra o seu próximo. Quer entrar no céu ainda falando mal de A e de B. Aleluia! Aí não tem como entrar no céu. Glória. A mudança tem que ser por completo. Que Jesus estava dizendo para esse jovem: você precisa, aleluia, glórias a Deus, amar o seu próximo. Ter amor no seu coração para herdar os céus. E enquanto estiver faltando algo na nossa vida, ainda não estamos preparados. Quando estiver faltando algo na nossa vida, aleluia, glória a Deus, então nós precisamos se revestir de aprendizagem de Cristo e começar a mudar o nosso modo de pensar, de falar, de agir, de andar. Aleluia, glória a Deus. Precisamos fazer uma alta análise na nossa vida. Se queremos salvação, se realmente queremos o céu. Aleluia, glória a Deus. Alguém está dizendo, aleluia, glória a Deus, que o reino de Deus, aleluia, glória a Deus, os céus é porta estreita. Mas fica a porta estreita só no falar, porque muitas vezes entramos em lágrimas, choro, aleluia, para abandonar tanta coisa, para deixar tanta coisa, aleluia, glórias a Deus. E salvação, meus irmãos, é isso, é renúncia. Salvação é muitas das vezes nós estamos preparados para abandonar algo, mas esforçamos pelos céus. O próprio Jesus diz assim: os céus é tomado por esforço. Se nós não se esforçar para abandonar aquilo que desagrada a Deus, nós não entramos nos céus. Precisamos esforçar. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém dizendo que é porque a carne é fraca, a carne é isso, e joga a culpa no A, joga a culpa no B, e permanece no erro, permanece na falha, permanece no pecado. Não se esforça para poder parar com o ato. Não se esforça em deixar, aleluia, de fazer aquilo que desagrada a Deus. E assim não tem salvação para a nossa vida. E que nós saímos daqui nessa noite entendendo que precisamos da salvação, que é o mais importante. Oh, meus irmãos, o que mais dói na nossa alma, o que mais dói, é nós passarmos o tempo todo falando de Cristo e não passar a eternidade com Cristo. O que mais vai doer naquele grande dia, aleluia, glória a Deus, é nós abandonar só metade de algumas coisas que nós tanto gostávamos no mundo, e a outra metade é aquela que o coração ainda está apegado, e não herdar os céus. Tem muitos ainda pregando que você não precisa abandonar um monte de coisa, não precisa deixar um monte de coisa, porque Cristo não é isso, Cristo não é aquilo, aleluia. Mas eu aprendo e entendo que Cristo é renúncia de tudo. Cristo é desapegar de tudo, é desapegar de muitas coisas. Aleluia, glória a Deus. Aquele que quer verdadeiramente herdar os céus, o seu coração não pode estar apegado em nada. Aleluia, tem que abandonar por causa de Cristo, eu abandono. Tem que deixar por causa de Cristo, eu vou deixar. Aleluia, glória a Deus. O coração não pode estar apegado em nada. Assim como o coração desse jovem estava apegado na sua riqueza, ele não estava preparado. Ele não queria deixar sua riqueza. Aleluia, ele não queria, aleluia, usar de compaixão e ajudar o seu próximo. Não estava preparado. Aleluia, nós precisamos estar preparados para desapegar de muita coisa, para deixar muita coisa, aleluia, a qual desagrada o Espírito Santo de Deus. O mais importante é a salvação para a nossa alma. É nós fechar os olhos aqui hoje e acordar nos céus. Oh, meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo perigoso, a qual nós saímos para o mercado, para o trabalho, não sabemos se volta. O perigo que o mundo está hoje, nós precisamos estar preparados.
Jesus voltando para nós hoje, nós precisamos estar preparados. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos estar como esse jovem, que só estava com a mudança pela metade. O resto, ele não estava mudado ainda. O resto do seu coração estava pegado ainda. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós precisamos estar por completo em Cristo. Vamos sair de cima do muro. Se tiver que abandonar tudo, abandona tudo por Cristo. Deixa tudo por Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Mas não perca a sua salvação por nada. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Recebe esta palavra. Toma posse. Toma posse desta palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que o Espírito de Deus, ele possa falar melhor em cada coração. Amém? Que Deus abençoe.